Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, sei lá se muito bem-vindo. Vocês são bem-vindos a mais um episódio do podcast da Somos Liverpool, podcast que vem com as críticas, com as pancadas. Hoje com uma reflexão, talvez um olhar um pouquinho mais profundo sobre como está se desenhando essa temporada do Liverpool, porque a coisa tá difícil. A coisa tá difícil. Derrota em casa, eu tenho uma opinião singela sobre alguns detalhes do jogo que exporei-os aqui no episódio, mas eu vou iniciar aqui deixando um beijo no coração do Dani, que hoje está de folga, e um beijo no coração do Orlando, que não está aqui por minha causa, tinha horário, mas eu acabei me atrasando para chegar aqui. Orlando, beijo no seu coração. Hoje eu abono a sua folga, você vai fazer falta nesse episódio. Mas vou dar as boas-vindas para quem comigo está. Episódio, eu acho que 232 ou 233, sei lá, eu sei que passamos de 230, graças a vocês. Nick, seja bem-vindo demais. Episódio, hoje esse episódio promete. Hoje a galera que espera pancadaria em cima de tudo que tá acontecendo, hoje essa galera vai gostar, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pro meu bem favorito. Galera, então, é, a cobra tá fumando daquele jeito que a gente já especulava essa possibilidade lá atrás, né? Um jogo ruim, um primeiro tempo horrível, 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 horrível. Lastimável, na minha opinião, pro elenco desse porte, para um time desse tamanho, né? E aí, velho, um segundo tempo muito melhor que tava sendo salvo com uma bola parada do Szoboszlai de novo. E aí, cara, pra mim, o que é destruidor, destruidor de verdade mesmo, é que vocês são punidos por um time que tá tão desarrumado quanto vocês. Vocês perderam pra um time que perdeu um zagueiro por concussão, que o ponta esquerda não jogou nada e o lado esquerdo do time só atacava, não defendia. E aí eu fiquei assim, totalmente abismado de assistir o jogo e ver a atuação, porque é o que os meninos estavam falando no off, um salve pro Diegão, pro Rodrigão que tá na mesa comigo aí. É que, galera, assim, infelizmente falando, é o que tem. É o que tem. Não dá pra falar que dá pra extrair mais, dá pra fazer mais, é o que tem. E esse é o que tem, vai custar muito caro. Porque vai custar uma Champions League precoce, com as lesões, né? Caso se mantenha nesse ritmo, e vai custar a vaga da Champions. Porque a única maneira que eu vejo para mim, o Liverpool tem que engatar uma sequência de jogos sem perder, e o Aston Villa tem que continuar na derrocada, para vocês pensarem em buscar a quinta vaga. Para mim é a única maneira. Porque para mim, sim, tá um negócio complicado. E aí é mais frustrante para mim, que é o que a gente fala, tá falando aqui desde o jogo contra o Arsenal, é que aí agora o melhor jogador do elenco tá fora por 3 rodadas de Premier League. O que vai custar caro isso aqui é brincadeira, galera. É brincadeira. Eu tava zoando no Twitter esses dias pra trás que a expulsão do Cuti Romero contra o United ia custar muito caro pro Tottenham. Ah, achei uma expulsão que vai custar mais caro ainda. Então, hoje não é notícia boa. Hoje é pra marretar e colocar o pé no chão mesmo e ser lúcido mesmo pra falar que assim, o cenário é obscuro, é complexo. Um salve pro Orlandinho e pro Pierce que não puderam estar com a gente. O Orlandinho por motivo de horário e o Pierce pela escala de folga, mas não é bom. O único feliz aqui, e eu não vou mostrar isso hoje, sou eu. Ô, Rodrigo, você que é um dos nossos grandes nomes aí de redes sociais, aprendeu a mexer no X, hein? Um easter egg aí interno, porque é só isso que nos faz dar risada.
Dia complicado, jogo complicado do Liverpool, derrota em casa. Ah, mas tem jogo no meio de semana. Mas o cenário, o nosso pré-jogo aqui, você foi muito feliz quando você disse, pô, nem tem esse discurso de slot out. O elenco tá quebrado. E o elenco tá quebrado mesmo, porque o departamento médico tá cheio, a gente olha pro banco e não tem lá tantas peças para se mudar um jogo, e os 11 titulares é o que a gente tem aí. E vamos destrinchar o quem vai ficar na lateral direita do próximo jogo, porque sem Soboslai, sem Joe Gomes, sem Frimpong, fica um mistério aí. Seja bem-vindo demais, Rodrigo. Salve, salve, Diegão, salve, Nick, salve nossos queridos ouvintes. Mais uma vez, muito bom poder estar aqui, resenhando com vocês. Não num dia tão legal, né? Podemos dizer assim, depois de uma partida, como já trouxe o Nick, um tanto tenebrosa por parte dos nossos, principalmente do nosso elenco, né? É, apesar da gangorra de emoções que tem sido, principalmente na Premier League, né, o time do Liverpool sobre a batuta do slot, hoje não dá muito para poder botar na conta do nosso Humpty Dumpty favorito o resultado da partida, né, porque dois heróis, prováveis heróis da partida, cometeram erros crassos que definiram o jogo. Esse é o meu veredito quanto à partida, né? O Szoboszlai, que não é da posição, né? Mas infelizmente ele afunda a linha, dá uma condição absurda para o Bernardo Silva infiltrar, sair de cara com Alisson e fazer o gol do empate. E num erro, né, de projeção de ataque do Gakpo lá na frente, a gente toma um contra-ataque, uma bola lançada, o Alisson sai muito mal, comete um pênalti infantilizado demais, né? Então acaba que dá números finais à partida, num jogo que não foi muito bom, né? Principalmente no início da partida ali. Eu tive a mesma sensação do jogo contra o Newcastle, os primeiros 20, 30 minutos de jogo. A gente estava tomando uma pressão muito forte, né, no abafa ali, e a gente estava errando muito passe na nossa saída de construção de jogo. O time estava meio perdido, o City também até tentou emular um pouco o Newcastle ali, com muita bola na área, mas conseguimos, né, sobreviver. O Alisson com uma grande defesa numa jogada de saída, né, o Haaland sai logo de cara no início do jogo com o Alisson que faz uma defesaça. Passados esses momentos tensos, o time começa a se, né, reestruturar, entra no jogo, mas eu acho que entra o pior do cenário ofensivo do Liverpool, que não poderia ter ocorrido nessa partida, que foi a péssima atuação do Ekitike. Errou muito, individualmente falando, errou em passes, em tomadas de decisões, e eu acho que isso minou um pouco a construção de ataque do nosso time, principalmente do final do primeiro tempo até a metade do segundo tempo de jogo, né? Então, um resultado que derruba, né, alguns tabus históricos, né? O City consegue sua primeira dobradinha pelo campeonato inglês em cima do Liverpool desde 1937. Venceu os dois jogos. Isso é negativo demais. O City geralmente vem a Anfield, né, buscando um ponto, porque, se eu não me engano, apenas a quarta vitória desde 1900 lá vai fumaça também, nos últimos, sei lá, 20 anos aí que o City consegue em cima da gente em Anfield. Então, números bem negativos para essa partida, que tinham tudo para ser heróica, com um golaço sensacional de falta do Szoboszlai, mais um na temporada. A camisa 8 acho que está bem investida mesmo. Gerrard agradece lá do céu o seu Szoboszlai jogando o que está jogando, mas a gente vai destrinchar essa partida aí que tem nuances, né, e aspectos delicados a serem pontuados para a gente tentar entender e até ver o que esperar do restante da temporada, né? Porque o Liverpool hoje se coloca numa situação bem complexa, é sétimo colocado na liga, se eu não me engano. Então a gente tem isso tudo para poder destrinchar nesse episódio. Espero que vocês curtam e compartilhem. E com essa animação de uma pedra do Rodrigo, impressionante. O cara tá tão animado quanto uma pedra na floresta num dia chuvoso. Mas é o que a gente começa a assumir aí o golpe, né? Nós começamos a olhar e falar assim, a coisa tá complicada. Eu vou começar esse episódio aqui
trazendo alguns detalhes, porque eu gosto muito da honestidade intelectual dessa galera aqui que traz esse podcast para vocês. Porque muitas vezes, e isso o Rodrigo sempre fala, pô, a galera na internet e tal, tem momentos que são bastante complicados e o torcedor ele é passional, sim, o torcedor ele vai olhar a derrota e a vitória. No final das contas, o torcedor ele quer que o time dele ganhe, independente como ganhou, ele vai ver depois. Tem os 3 pontos, ele tá contente. Depois é que ele vai falar assim, ganhou, mas não jogou tão bem assim. Pô, mas e nós aqui, desde o início dessa temporada, estamos falando, o time tá ganhando, mas numa toada que não tá legal. A hora que azedar, azedou de vez. E esse jogo contra o City teve essas nuances aí. O Nick pontuou muito bem a repetição da escalação do que foi a última partida. O Soboslai ali na direita é o que tem pra hoje. E aí eu não sei se eu critico a FSG, departamento médico, porque não é possível a gente ter tanto problema com o lateral. Não é. O Conor Bradley não volta mais essa temporada. Tem o Leone que só volta também outra temporada. O Isaac volta na próxima temporada. Não adianta falar que o cara vai voltar. Pô, ele volta para os últimos 6 jogos. Não interessa, os últimos 6 jogos aí, ele não vai entrar para fazer 20 gols nos últimos 6 jogos. Então, não existe esse sonho. O departamento médico tá muito cheio. E o que o Rodrigo falou é fato. Hoje foi um jogo que o primeiro tempo, a única coisa que eu vou discordar do Nick é do superlativo de que foi muito ruim. Eu acho que o primeiro tempo o Liverpool sofreu ali os primeiros 15, 20 minutos até conseguir equilibrar. Teve ali o pênalti do seu Bernardo Silva em cima do Salah, que não foi dado. E ali eu não tô nem dizendo que o jogo seria 2-2, mas se o time tá tomando aquele apavoro, tomando sustos e vai pro intervalo com 1-0, o moral é outro. Até porque o Liverpool voltou pro segundo tempo muito melhor do que ele jogou o primeiro. E voltou num segundo tempo com a torcida empurrando o time pro ataque até o momento que sai ali o gol do Soboslai. Mas ali, a hora que sai o gol, que começam as trocas do City, o City tem um banco. Eu não vou entrar no mérito se o banco do City é bom ou não, mas a gente tinha ali o Chiesa para colocar. Beleza, você entrou o Chiesa e não mudou muita coisa. O gol de empate do City, como o Rodrigo falou, né? Foi uma falha ali de atenção do Szoboszlai, mas ele não é lateral direito. Então, assim, a gente põe na conta do cara porque ele tava ali, mas ele não é o cara para ter a percepção da linha, de quem tá chegando ali de trás. E o Van Dijk tava com 2, então tinha alguém marcando errado, tinha alguém fazendo errado ali. Mas o pênalti que é feito ali pro City, eu também achei que foi um belo de um exagero. E depois teve aquela lambança toda no final do jogo ali com a expulsão do Soboslai, que fica fora de 3 jogos, os próximos 3 jogos do Liverpool. Não teremos Soboslai, então vai ser um quebra-cabeça maluco de se arrumar aí na Premier League. Ô Nick, eu vou começar contigo, porque você tá contente aí, o Manchester United, o Carrick. Será que o torcedor na próxima rodada vai conseguir cortar o cabelo lá com 5 vitórias consecutivas? Eu não sei. Mas, que você viu desse jogo? 2-1 City fora de casa. Eu sei que tem muita gente que vai ficar brava, pô, Slot tem que sair e tudo mais. Mas o time, eu não achei que a produção do time foi para uma derrota nesse contexto, mas aconteceu, perdeu. Teve esse advento aí da arbitragem, mas eu também não vou entrar no mérito dele, só quero pontuar que teve e mais uma vez. E é impressionante que contra o City acontecem algumas coisas. Mas o que você viu desse Liverpool 1, Manchester City 2, ô Nick? Cara, assim, como eu já dei a prévia, pra mim, eu não concordo com você, pra mim o primeiro tempo foi muito ruim. Porque igual eu falei com você. Igual eu falei com você, igual eu falei com todo mundo, eu dei a prévia semana passada. Pra mim é um jogo muito igual. Pra mim o City ele não tem nada, nada, além do banco de reservas melhor do que o Liverpool hoje. Nada. Pra mim é isso. No papel, tô falando fora da situação dentro de campo, tá, galera? Fora da tabela e tudo mais. Pra mim, quando você pega os dois e coloca um lado a lado ali,
Tipo assim, cara, Liverpool e City hoje, pra mim, eles não tem quase nada de diferença. O momento é complicado, lesões, baixas, não vem de uma sequência boa, não começou 2026 com o pé direito, o ritmo não tá do jeito que eles queriam que estivesse e tudo mais. Então é muito parecido. A única diferença é que o City fez contratações na janela de janeiro para construir a parada para manter o ritmo para o título e o Liverpool não. E aí, assim, velho, muito transparente com vocês. Que perda que foi o Guerreiro, viu, velho? Jogou muito bem. Jogou muito bem. Jogou bem demais. E o primeiro tempo, galera, pra mim, assim, sendo bem transparente com vocês, é uma das coisas mais, assim, não vou falar patéticas, mas vou falar fracas que eu já vi do Liverpool nesse momento, porque, assim, é um Liverpool que, cara, ele não, ele joga um jogo onde ele tá em Anfield e ele dá a bola pro Manchester City, pô. Ele dá a bola, ele dá as possibilidades, ele dá o índice de passe, ele dá o ritmo do jogo todo na mão do City, velho. E aí, assim, é uma coisa, pra mim, grotesca, porque o Liverpool joga de uma maneira como se ele fosse menor que o City. Sendo que ele nunca foi, nunca será. Menor que o City, pô. E aí, quando você coloca isso pra atribuir isso à atuação, isso custa caro, cara. Isso custa caro, porque você atrela a métrica do resultado a terceiros. E aí, assim, a única finalização só tem o quê? Uma finalização no alvo, sabe? Quando eu olho para a situação do jogo do Liverpool, do jeito que tava, eu falo, velho, o Szoboszlai não tava jogando nada. O Salah, o Wirtz, o Gakpo não tava jogando nada. O Gravenberch estava muito mal no primeiro tempo, ele não tava conseguindo ter condições de carregar a bola para saída de bola. Então, assim, o nível tava muito abaixo, pô, tava com a marcha muito abaixo. O Liverpool foi começar a ter ritmo de jogo, como o Diego falou mesmo, lá por volta do, tipo assim, velho, por volta do minuto 25, minuto 23, em casa, em Enfield, lotado, não tinha uma cadeira vazia. Aí eu tenho que falar mesmo, é por isso que o tabu foi quebrado, é por isso que a gente ganhou lá. É por isso que o City quebrou o tabu com torcida. Não ganhava do Liverpool Enfield desde 2003. Quebrou mais um tabu. É por causa disso aí, ó. É por causa que tem que pegar essas atuações onde dá a bola pro adversário em Enfield ser padrão e aceitar. Não existe isso não, galera. É o Liverpool. É o Liverpool, o atual campeão Liverpool. Não interessa contra quem, não interessa por onde. Nem pro Real Madrid vocês entregaram a bola quando vocês jogaram contra o Real Madrid, que foi campeão. Vocês entregaram a bola em Enfield. Aí hoje vocês entregam a bola pro City, tá normal? Não está. Pelo tempo foi horrível. O City não saiu com 1-0 porque também está muito oscilante. E vai para o primeiro tempo num 0-0 que eu até falei com a Bruna quando eu tava assistindo o jogo com ela. Eu falei, velho, esse jogo que tá com cara de um empate. Mas um empate que no final do jogo vai ser uma pancadaria de falta para parar os contra-ataques, todo mundo cansado. Vai ser incrível de se ver. É o que acontece, volta pro primeiro tempo, volta pro segundo tempo, quer dizer, desculpa, volta pro segundo tempo. O Liverpool volta muito melhor, muito melhor. Parecia outro time dentro de campo. E aí começa a perdição de uma chuvarada de gols do Ekitike, uma perda de bola desnecessária no meio de campo, um condicionamento de jogo muito frágil e não finalizava no gol, não finalizava no alvo. Todos os chutes para fora, chutava para fora uma barbaridade. Tanto que
O Guardiola se irrita, faz as mudanças. E pro azar do Guardiola, o Szoboszlai, mais uma vez, ele faz um golaço de falta no momento clutch. Golaço de falta, um golaço, a pintura de falta. Se o gol do Virtus contra o Newcastle, uma tacada de bilhar, o chute do Szoboszlai contra o City é um petardo. É aquela frase do Ivan Zimmerman, falecido, Deus o tenha. Fogo na bomba, só pega quem pode. Então, assim, um golaço. E aí, o Liverpool, eu achei, não, agora ele vai controlar o jogo. Tá melhor? Agora com o controlar o jogo. Não. O Liverpool volta a se apequenar e dá a bola para o Manchester City de novo. Depois de 20 minutos, de quase 30 minutos excelentes de jogo. E quando dá a bola para o Manchester City, você pula em alto mar com o braço sangrando, com 60 tubarões ao seu lado. Você está implorando para os caras empatarem. O que aconteceu? Depois de uma chuvarada de bola na área, de tocar a bola de lado, papo de 7 minutos a 8 minutos, o City vai lá e empata com o gol do Bernardo Silva. Eu falei, velho, tô implorando, imploraram pelo gol. Imploraram pelo gol. E depois do empate, o Liverpool, que já tinha dado o campo ao Manchester City, não consegue o campo de volta. E quando não consegue o campo de volta, aí começa essa reclamação, que não foi falta ali, sendo que foi falta aqui, foi falta colar, sendo que não foi falta lá, e assim vai. E aí o que acontece? O jogo sai da sua mão, nem com 0% de chance de voltar. E depois, para maravilha, que a gente tá falando aqui, o Haaland, numa jogada muito mal defendida, o Haaland tem que o Haaland não, desculpa, o Alisson tem que sair no Matheus Nunes, chega atrasado num lance que beira a inexperiência, a infantilidade, mas ele não tinha outra opção, ou era aquilo, ou ele ia tocar a bola no pé do Haaland. O que que acontece? Pênalti. E um pênalti, não devia ser marcado, lógico que devia ser marcado. Ele corta o Alisson. O Alisson só vai na perna dele. Pênalti. O Haaland bate muito bem, vira o jogo, e a partir daí, galera, é uma loucura, é uma insanidade, é literalmente um momento insalubre para os dois torcedores. E aí, no gol, no fatídico gol anulado do Cherki, o Szoboszlai faz a falta no Haaland realmente, o Haaland faz a falta nele, então ele tinha duas opções, o árbitro tinha duas opções, ou ele dava vantagem pro lance e dava a falta no Haaland e anulava o gol, ou ele dava a falta no Haaland e expulsava o Szoboszlai e anulava o gol. Então o gol tinha que ser anulado de qualquer jeito, só que aí, para azar do Szoboszlai, a falta dele foi a primeira, então deu no que deu. O fim é triste. E, cara, eu falei com a minha mulher e vou falar aqui também. Valia muito mais a pena ter aceitado o gol. Valia muito mais a pena não ter cobrado a falta. Valia muito mais ter aceitado o gol. Aceito 3-1, sou Bolsonaro jogava as próximas rodadas e beleza. Agora, além de ser tomado 2-1, que o jogo já estava perdido, ainda para melhorar, o São Bolsonaro tá fora por 3 jogos. 3 jogos. Isso aqui é a pior encomenda possível para as próximas três rodadas de Premier League do Liverpool. É a pior coisa possível que eu podia esperar. Porque agora tá longe, longe. Tá bem mais longe do que eu esperava. Tá a 4 pontos do Chelsea, fora do G5. E vai enfrentar o Sunderland, o Brighton na Copa da Liga, na Copa da Inglaterra, quer dizer, o Nottingham Forest e o West Ham. Esses são os 4 jogos. Pode ser que, caso o FA permita, o Liverpool possa cumprir contra o Brighton, o terceiro jogo de punição, o segundo jogo de punição, e aí ele já volta contra o West Ham. Se isso acontecer, maravilha. Maravilha. Porque depois o calendário volta a dificultar, porque é Tottenham, o Wolves, né, fora de casa, controlado. Aí vem Tottenham, Brighton, Fulham, Everton, Palace e o Manchester United. Jogos pouco complicados no histórico do Liverpool atualmente. Então, assim, para mim, é uma derrota que vai muito, muito além do que só o resultado, muito além do que só a atuação, porque coloca em risco o ano do Liverpool. O ano do Liverpool. E eu ainda digo mais, se perde
Pro United, eu estou falando isso aqui antes. Se perde pro United ou Trafford, lá eu acho que é março o jogo, né? É maio. Não, 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 não. É maio. É maio. Se perde lá no dia 2 de maio, eu juro pra você, está fora da Champions. Porque pega o United e o Chelsea depois. Se perdeu, tem que ganhar os dois. Ganhar os dois. Não tem outra opção. A não ser que aí não depende do Liverpool. Mas se manter o aproveitamento do jeito que tá, tem que ganhar os dois. E se não ganhar, e se perder um, tá fora da Champions. Custa caro, galera. Perder jogo assim custa caro. Rodrigo, você que tá animado aí, 1-2, Liverpool perde em casa, de virada. Um jogo com bastante ingrediente ali que explica o resultado e nos deixa com uma frustração pelo conto que poderia ter sido com o gol do Szoboszlai no momento que a gente estava melhor, mas que também traz ali algumas pontuações, sobretudo hoje que nós não temos muito o que falar sobre o Slot, que levou a campo o 11 que tinha, que era o melhor que tinha, ajustou o time ali ainda no primeiro tempo, no segundo viu o time melhorar, mas chega uma hora que você fala assim, não tem muito o que fazer. 1-2, derrota em casa, a tabela vai ficando cada vez mais difícil. O sétimo lugar hoje é realidade. Eram 4 pontos de diferença para o Chelsea, 39-42. Agora o Brentford está na nossa frente, 39-43. Agora o Brentford está na nossa frente e a situação começa a ter aquele desenho daqueles detalhezinhos de, poxa vida, tem que torcer pro resultado do outro e tem que torcer pro Liverpool vencer. A coisa começa a ficar um pouquinho complicada para os Reds. O que você viu desse jogo de hoje? E, por favor, você que está à frente das redes sociais, explique também por que hoje você isenta Arne Slot de críticas. Bom, o 2-1 acho que o Nick já trouxe muito do jogo, né? Na minha humilde percepção, foi basicamente o que eu disse na introdução do episódio, que foi um início de jogo bem semelhante ao que foi contra o Newcastle, e eu acho que a grande diferença foi o poder de definição de jogadas que o Ekitike trouxe naquele jogo, inclusive fez 2 gols, né? E nesse jogo ele não conseguiu trazer. O Ekitike foi muito mal, muito abaixo, né? É um cara que tem sido diferente ali no nosso setor ofensivo, o cara que tem conseguido uns gols, mas assistente, tem jogado bem, tem criado espaço. Hoje ele foi muito abaixo, muito abaixo. Errou muito nas suas tomadas de decisão, errou nos seus passes curtos, bestas, sabe? Se embolou com a bola sozinho em vários momentos. Então, realmente foi um dia ruim, porque que tem, porra, né? Tem sua margem de sobra absurda aí. Não tô aqui para queimar o cara, para falar que ele não presta, que ele é nada disso, gente. Só estou trazendo de que hoje ele teve um dia ruim. Se ainda não teve esse dia desde quando ele estreou pelo Liverpool, né? Infelizmente calhou de ser hoje na partida contra o City. E isso minou muito o nosso poder ofensivo. O Salah, como eu já disse em outros episódios, eu acho que ele já está chegando naquele momento de estar em declínio, futebolisticamente falando, chegando no final ali, porque realmente está longe de ser o Salah que nós estamos acostumados a ver, seja por tomada de decisão ou seja por finalização, seja por tentativa de gol e etc. Então, assim, hoje a gente não conta mais com o Salah e mais 10, né? Hoje o Liverpool precisa ser um time para, de fato, buscar algo dentro das partidas. E aí esse início de jogo foi muito disso, né? O City aproveitou muito o nervosismo do time na saída de bola, né? A única parte do Liverpool que estava jogando nessas meia hora de jogo foi a torcida, que é uma atmosfera absurda, né? A torcida empurrou o time do começo ao fim. Pô, é uma sacanagem a gente ter perdido da forma que perdemos, porque eles mereciam sair de lá com um resultado melhor. Mas eles mereciam sair com um resultado melhor por eles, não pelo que foi a campo, que foi o jogo. Eu acho que eu tô com o Nick nessa, eu acho que se tivesse sido um empate teria sido ok para os dois lados. Eu acho que nenhum time foi muito superior que o outro. Eu acho que o City teve muito mais esse lance da competitividade, da pressão em cima, de ter um elenco mais coeso, né? E do que propriamente botar o Alisson para trabalhar,
bola na trave pra caramba, ter muitas chances criadas. Não, teve aquele momento ali no início do jogo, depois foi um jogo bem preso, essa é a verdade. Né? Tanto o Donnarumma quanto o Alisson fizeram defesas pontuais ali, ok, mas nada absurdo, nada, meu Deus, era agora, sabe, aquele lance que você imagina que a gente está tão próximo do gol que vai sair a qualquer momento. Não, não tivemos nada disso. E aí o segundo tempo se torna um pouco melhor, né? Porque a gente já termina a primeira etapa tentando voltar para o jogo, a torcida empurrando muito, a gente muito em cima, a gente tentando muito contra-ataque, mas perdendo alguns contra-ataques bestas. Eu acho que nesse início do segundo tempo o Liverpool foi um pouco melhor que o City. E aí vem o lance do gol, né? Que é uma falta sensacional cobrada pelo Szoboszlai, um porradão do meio da rua. A bola faz um efeito, bate na trave, mata o Donnarumma. Enfim, não tinha o que fazer. Era só rezar mesmo. E ali parecia que, né, o estádio vem abaixo, parecia que a gente tinha minimamente tranquilizado a partida, liquidado a partida ali, segurava o resultado e tudo mais. Contudo, né, vem os poréns. Eu acho que por conta do elenco estar muito curto, que aí é um problema do slot do início da temporada, não de agora, ele demora muito a mexer. Né? O Gakpo estava extenuado, estava mal na partida. Né? O Ekitike, como eu já disse, foi mal na partida. Né? O próprio Gravenberch teve um início de partida ruim, mas depois se ajustou no jogo, errou muito passe besta. Então, assim, era um momento do 1-0 ali da gente ter umas boas opções para poder dar aquele gás para segurar o jogo e de repente no contra-ataque matar 2-0, fechar o caixão. Mas não tem. E aí o Slot, por conta disso, eu acho que ele segura demais. Né? Hoje a crítica não é tanto em cima dele, porque hoje ele está com o elenco quebrado. O problema do elenco do Liverpool hoje é culpa do Slot do início da temporada. Não ter trago um zagueiro antes, né? Não ter trabalhado com a possibilidade, logo assim que a gente teve na janela agora, ter de repente visto alguém para lateral, mesmo que fosse só para tapar buraco ali, porque né, a gente está com o Bradley, estava com o Bradley machucado e o Frimpong voltando, então a gente teve tempo de poder olhar aí, de repente, um mercado alternativo e trazer um lateral para a posição. Enfim, então o slot do início da temporada criou diversos problemas que a gente já debateu aqui, mas o de hoje ele não tinha muito o que fazer. Ele foi com o que ele tinha, ele botou o time para jogar, ele repetiu o time que né, nos últimos 3 jogos foi basicamente o mesmo time, isso é legal, porque para dar até aquela dinâmica de elenco mesmo. Né? Só que acabou que a gente não conseguiu evoluir. E aí a gente não transformou isso numa grande partida. E aí vem a situação dos erros, né? Onde eu comentei que os heróis do jogo acabam se tornando vilões. Né? O Szoboszlai dá condição para o Bernardo Silva empatar o jogo e o Alisson comete nos acréscimos já um pênalti ridículo, sai todo atabalhoado, não tinha necessidade nem de sair naquele momento, o cara estava lateralizado, ele só ia tentar cruzar a bola para o meio da área, enfim. E aí depois entrou naquela pressão toda, aquela guerra toda, enfim, teve a situação que o Nick, concordo muito com o Nick, era melhor ter tomado 3-1 do que ter perdido o Szoboszlai, né? O time foi pro all-in ali, de tentar um empate com o Alisson e tal, bola na área, aquela coisa toda, tava tomando o terceiro gol, o Szoboszlai também não teve cabeça ali, mano. Era melhor ter deixado o cara seguir e fazer o gol. Ele também errou por ter puxado o Haaland, né? Então, assim, aí sim eu acho que os 15 minutos finais do jogo como um todo, contando os acréscimos, foi uma lástima total, né? Tudo deu de errado. A gente perde o cara que estava fazendo a lateral, perde um dos nossos melhores jogadores, né? Ele e o Wirtz têm sido os melhores jogadores do elenco na temporada. O Wirtz até hoje também não foi tão bem, né? Não sei se por conta da dinâmica justamente não funcionar muito bem com o Ekitike, que estava mal na partida, e é um cara que ele troca muito, né? Passe principalmente, eles tabelam demais. E acabou que foi um resultado ruim demais, né? A gente está em 7º colocado, a gente tem um trabalho árduo para poder correr atrás desse prejuízo na competição. Não sei se será o suficiente com o que temos jogados na Liga, né? E torcer muito para que a gente consiga correr por fora, quem sabe, né, numa Champions League. Hoje, com esse time que nós temos, sem um banco coeso, acho muito difícil a gente vislumbrar o Liverpool campeão de uma UEFA Champions League. Muito improvável. Mas é aquilo, né? Futebol é feito das coisas improváveis, então nos resta torcer. Com relação
ao todo, né, é um prejuízo danado esses próximos 3 jogos sem o Szoboszlai. Entender agora como que o Slot vai se ajustar com isso, como que ele vai tentar planejar esse time, esse elenco já está curto, né, e torcer para que dê certo. É o que resta agora. Agora, né, eu estava torcendo aí para uma vitória hoje também não mascararia o que foi o jogo, né, que não foi tão bom assim, foi um jogo ruim, mas manteria a gente naquele cenário de crescente, né, que o time tá, né, veio de uma goleada de meio de semana de Champions, depois veio de uma goleada em Premier League, aí agora viria com mais uma vitória no jogo importante, seria o caminho, só que aí a gente volta para o modelo slot Liverpool do slot 2025-26, que é muito inconstante. Então, está sempre no momento sinuoso. E o que nos resta agora é torcer para uma reposição decente para a lateral direita dos próximos 3 jogos. É isso que resta. Ô, Nick, o Liverpool hoje, eu concordo muito com o que o Rodrigo colocou. Acho que a crítica ao slot hoje, ela não é uma crítica que tem que ser direta a ele, mas ele está passando isso por situações por decisões que ele tomou lá atrás. Falei isso, ainda bem, o bom de se gravar os episódios aqui é porque se for buscar lá atrás, quando chegou o Isaac, eu falei, pô, acho que não precisava ter trazido o Isaac, podia ter ido buscar um zagueiro. E hoje faz falta. Eu achei a partida do Guerri boa, a partida dele boa. O Jeremy Jacquet já sofreu uma lesão na França, uma lesão no ombro, então ele já parece que ele já entrosou com o time do Liverpool, ele já tá aí cumprindo o pré-requisito. Mas a situação do Liverpool ela começa a ter aquele desenho, Nick, de assim, contenção de danos totais. Contenção de danos totais. Como você bem falou da tabela, né? O Liverpool ele pega agora o Sunderland. O Sunderland que é nono colocado com 3 pontos a menos. Ou seja, é um confronto direto por uma. Para assim, pra continuar olhando lá para cima. Pós-Sunderland tem o Brighton pela FA Cup, sábado às 17 horas. Depois tem Nottingham Forest, o West Ham, o Wolverhampton fora de casa, o Tottenham em casa, Brighton. Tem uma chance de se ter melhor. Os jogos que nós vamos ficar sem o Szoboszlai. Sunderland, se eu não me engano, o Szoboszlai fica fora contra o Brighton também pela FA Eu Cup. Eu sei, garantia. eu sei que Se ele tem uma das puder, duas Copas que, isso. que ele que você Que ele- é. Uhum. Eu acho que é a FA Cup, acho que a cara. Eu também Mas acho. vamos dizer que ele volta. Certeza de Szoboszlai é contra o Wolverhampton. É uma tabela que começa a se desenhar, como eu falei, com tensão de dano, Nick. O time hoje, o time teve vontade. O City foi o adversário mais difícil para o Liverpool e vice-versa para o Guardiola. Hoje era um jogo, eu concordei muito a hora que você falou, pô, um empate. Um empate estaria ok. Se termina 1-1, pô, show. Não, o empate seria muito ruim para os dois times. Não, mas dadas a situação do Liverpool e tudo mais, pro Liverpool seria muito melhor o empate do que a derrota, evidente. E pro City, o empate seria ruim, como a derrota também seria, pô, e a vitória superou qualquer expectativa. Mas o que eu quero a sua análise é o seguinte: essas decisões que foram tomadas erradas lá atrás. Eu não sei até que ponto foi preciosismo do Liverpool ou do Slot querer o Isaac. Não sei até que ponto. Um abraço pro Mário Marra, nosso chapa, nosso brother, porque ele jogou uma informação na TV sobre o lance do Guerri, que ele falou, pô, o Crystal Palace sacaneou o Liverpool ali no último momento. Tem muita gente que acha que foi FSG e tudo, pô, devia ter pago agora e tudo mais. Não sei, é o tipo de situação que se chega, eu vou fazer só um parênteses, tá? Se chega o Jaquet aí e esse moleque toma conta da zaga e vira um fenômeno, a história do Guerri fica pra trás e fala assim, pô, ainda bem, tá vendo? Os caras Não, eu acho que enxergaram e tudo não. mais. Eu acho que não. Não, Não, eu não não sei tô não, dizendo que vai não. ser, tá? Eu tô só jogando no ar aqui que é, a história do o episódio Guerri, ele foi mal gerido. Acho que poderia ter ido com mais decência atrás do jogador, ou de um zagueiro que seja.
Mas essas decisões ruins se refletem agora. Acho que o slot demora para mudar, sempre falei isso, mas agora você não tem muito o que mudar. E aí eu jogo para você, Nick. A perspectiva dessa equipe nessa sequência de jogos, que é uma sequência acessível. Você acha que é jogo para agora? Vamos esquecer as, as atuações individuais, esquecer um futebol bom e temos que ganhar? Ou você acha que ainda precisa ter um propósito nessa evolução como equipe para mostrar alguma coisa? Qual que é o seu. Que lado da linha você tá agora, Nick? Pra mim, agora é ser resultadista acima de tudo, porque já não quer jogar a bola, quer dar a bola pro adversário em Enfield, pô. Desculpa, gente, eu tô com o Manchester United já há mais de 15 anos. Nem o Enfield caindo aos pedaços do Gerrard em 2007, 2006. Nem esse Liverpool dava a bola pro outro em Enfield. Nem esse Liverpool. Não aceito. Não concordo. Não adianta falar pra mim o que quiser falar, lesão, não sei o que, não concordo. Mas já quer dar a bola pra ele, agora é ser resultadista. E agora é vaga na Champions. E ainda eu digo mais. Eu digo mais. Se jogou a Carabao no lixo por conta de elenco, tem que jogar F no lixo também, tá? Se tivesse com gordura na vaga da Champions e tal, eu até colocaria, não. A parte do Brighton, merece e tal. Agora não. Se o Szoboszlai puder ser pago o jogo, um dos jogos na FA, larga esse aí pra um lado. Mesma coisa que fez na Carabao. Larga pra um lado, futebol resultadista, pela vaga da Champions. Por quê? Ah, Diego, o calendário ele é mais acessível. Ah, de, tem que lembrar, tá? Nottingham Forest e West Ham, eles estão brigando para sair da zona entre si. Então eles já estão com o alvo cravado na cabeça do Liverpool, possivelmente. O Tottenham é o Tottenham. Não preciso falar mais nada. Dali pra frente, pra mim, que aí é Brighton e Fulham, pra mim Brighton é controlável, Fulham não. Fulham é pedreira, pedreira. E dali pra frente, e do Fulham pra frente, é Derby de Merseyside, com o Everton vindo bem. É o Crystal Palace, que eu não preciso me explicar nesse podcast sobre o que é o Crystal Palace. E aí vem quatro jogos completamente complicados, que é United fora, Chelsea em casa, Aston Villa fora e Brentford em casa. Esse é o calendário final do Liverpool. Ô Diego, a verdade é uma só. Pode ganhar todos os jogos até pegar os últimos quatro jogos. Se não ganhar três dos últimos, dos quatro últimos, tá fora da Champions. Não adianta. Não adianta. Porque os confrontos são. O Liverpool vai pegar um, dois. São. São jogos de 18 pontos, pô. O Liverpool disputa 18 pontos entre o dia 2 e o dia 17 de maio. 18 pontos. Então, assim, a coisa tá horrível na minha concepção. Pro panorama que eu criei pro Liverpool, tá, galera? Pra expectativa que eu tinha no Liverpool tá realmente ruim. Eu esperava esse Liverpool lá em cima do City. Eu esperava esse Liverpool a 3 pontos do Arsenal no máximo. No máximo. Com um possível melhor ataque da liga, tá? Era essa a minha expectativa quando eu planejei a temporada da Premier League pro Liverpool. E hoje eu vejo algo completamente complicado, completamente fora. Ah, pô, qualquer zagueiro que vier, os meninos que chegaram, tanto os que são do italiano lá agora, o Diego, como é que é o nome dele? O que lesionou o joelho? Leone. Tanto o Leone, tanto o Jaque agora que tá aí. Cara, eles podem ser muito melhores que o Guerreiro no futuro. O Guerri, ele custava 40 milhões de libras porque ele resolvia. Ele ia resolver. Ele ia poder até fazer a lateral direita hoje se ele tivesse. O seu Bolsonaro não seria improvisado em momento nenhum com o Guerri. Então, para mim, a sombra do Guerri, ela vai continuar viva na minha concepção
porque corre-se o risco do Liverpool perder a temporada por conta de banco. Porque o Slot passou uma temporada sem lesões. O Liverpool sempre passou pelo canavial de lesões que a gente conhece, gente. E nem o Slot, nem a FSG se preparou para isso. De novo, é um ciclo vicioso e que toda hora tá aí para a gente contestar o ciclo exaustivo. E agora vai ter que jogar feio, vai ter que jogar por resultado contra times da parte de baixo da tabela para segurar o planejamento. Ou então faz igual o Rodrigo falou pra mim no off. Já começa a sonhar com o tetra da Champions da Europa League no ano que vem e marcha na boneca. Aí, beleza. Se quiser colocar o planejamento por água abaixo e ficar contente com a vaga na Liga Europa porque não tem mais o que fazer, aí é outros planos. Eu tô falando do livro porque é a vaga na Champions, que não quer perder os 25% de faturamento anual. Porém, quem sou eu? Pô, jogo para você agora o mesmo questionamento, mas com um a mais. É muito complicado quando a gente olha a mudança de estilo de jogo. É, nós vamos ficar refém do Klopp por um bom tempo. Nós fomos campeões e continuamos reféns do Klopp. A gente fala, pô, queria o Klopp de novo, tal. E tem esse rompante forte com o estilo do Klopp, todos esses recordes negativos aí quebrados pelo Slot. Que eu vou falar uma coisa, um outro parênteses que eu vou abrir, tá? Esses recordes negativos, eles vão fazer parte da história do clube em algum momento. Em algum momento esses eventos vão acontecer. Você não existe o para sempre para determinadas situações. Calhou de seu slot o cara que tá aí à frente do clube na hora desses eventos acontecerem. Mas nós olhamos o Wirtz jogando melhor. Hoje ele teve ali uns brilharecos. Ele não foi tão mal, não foi o pior em campo. Mas ele resolvia situações ali em espaço curto em alguns momentos e foi interessante de ver. Mas aí tem agora essa situação de Liga dos Campeões de que assim, temos que ter o resultado. Então, dane-se como é que a gente vai jogar, tem que ter o resultado. Você prefere o resultado a seguir com esse desempenho melhor para ir para uma Liga dos Campeões e falar assim, pô, chegamos. E qual que é a sua visão com relação a esses jogos de Copa que agora vão começar a aparecer num momento em que a gente olha e fala, meu, esse jogo aqui, você abriria a mão das Copas ou você seguiria? E repito a pergunta para o Nick, é hora do resultadismo ou é hora de seguirmos o plano e vamos ver até onde essa equipe melhora? Cara, na verdade, o Slot já se perdeu com o modelo que ele havia implementado na temporada passada, desde o início da temporada. Então, o Slot já está buscando um jogo mais resultadista há muito tempo. O Liverpool de hoje é buscando resultado. O que estava se desenhando o jogo diz muito disso. A vitória contra o Arsenal diz muito isso, né? Assim, é o resultado. O time não atuou bem contra os principais concorrentes ali, os clássicos, né? Vamos dizer assim. Mas é um time competitivo, é um bom time, tem boas peças. Agora, o problema é que ele está sendo minado por conta da. É igual como trouxe o Nick, né? Você traz um moleque novo para ser sombra da zaga, o moleque machuca. Aí você traz um lateral para ser o cara que vai ficar na lateral direita no lugar do Arnold, que tinha saído. Aí o cara já chega meio que lesionado, depois quando volta a jogar se machuca. O nosso menino da base, que é da posição, é de vidro, tá sempre se machucando, né? Então, assim, aí você traz o Isaac, um puta dinheiro, que eu não sei que quando o cara começa, tem uma dificuldade para engrenar, para entrar de fato no time, quando ele começa a aparecer, a ter uns golzinhos, a ter um pouquinho de destaque, se lesiona. Então, assim, é difícil. Aí é difícil, né? Então, assim, é uma situação bem tensa com relação a gente já passou por isso com o Klopp, o elenco curto e as lesões em demasia, e sabemos o quanto sofremos com relação a isso naquele período. Eu não abandonaria as Copas, eu acho que tem que ir com tudo na Champions, principalmente, e também iria com tudo na FA Cup. Vai que é uma taça, pô, na temporada, né? Vai que conquista um títulozinho, mais dinheiro.
dá uma moral pro elenco, né? Que é legal você estar ganhando, então torna o elenco ainda mais vencedor, porque tem novos jogadores. Então esses jogadores precisam ter esse sabor também dos que outrora já tem, dos mais antigos, do Robertson, do Van Dijk, do Alisson. Então esses novos precisam já ter essa cancha de campeão. Então é importante ter, se tá ali batendo em alguma copinha, batendo em alguma tacinha, temporada sim, temporada também, sabe? Então assim, eu iria com tudo. É, e com relação à liga, acho que é cedo ainda para taxar que tem que ganhar tudo. Tem que ganhar os jogos. O Liverpool precisa correr atrás dos seus e entender como é que vai ficar a competição, porque a galera do topo de cima também vai se enfrentar. A galera vai ter os seus embates ali, né? Nós temos 6 times à frente da gente. Então, alguém vai perder pontos, né? É entender como é que vai ser o cenário desses times também, porque também tem outras competições para ele, como o Chelsea, né? O único que não tem competição é o próprio United, que realmente esse aí está focado em estar na liga e porra, ir com tudo até onde der, porque agora é justamente ficar entre os quatro. E eu acho que o United, com o Carrick agora, a gente já falou isso nos últimos episódios aí, eu acho que agora o negócio deu uma ajeitada lá, que já veio para 4 vitórias seguidas, né? Então, assim, é um momento que tá muito positivo para os nossos rivais, né? Pode falar, Nick, fala aí. Só para complementar o que você falou, eu falo dos que estão acima, tá, Diego? E eu não tô colocando o Aston Villa na briga porque eu acho que o Aston Villa tá fora da briga, tá? O meu medo principal é o Liverpool perder pra ele mesmo, beleza? Não, show. O United, ele pega todos ainda. Ele pega Aston Villa no retorno, né? Aston Villa, Chelsea, Liverpool e o Sunderland, né? Que é o que tá atrás, eu acho que é o mais difícil de se enfrentar ali naquela briga fora. O Chelsea pega Villa, Chelsea, ó, Villa United, Liverpool, o Sunderland e ainda pega o City ainda, coisa que o United e o Liverpool já passaram. E o Sunderland pega os dois, o Villa e. Ah, não, o Arsenal já foi. É só os três. Então, assim, eu não tô colocando o Villa nessa parada, tá, galera? Só pra saber identificar. Então, pra mim, tipo assim, o que pesa mais pros três é que o Liverpool é o único dos três que vive o momento que vive com o elenco que tem. O restante, galera, é mais complicado. E o United sai na frente, como o Rodrigo acabou de colocar, porque é calendário. O United só tem a Premier League e mais nada. São menos de 15 jogos que o United vai jogar até acabar o ano. Então ele vai descansar muito. Para vocês terem ideia, vocês vão jogar quarta, domingo, quarta. O United só vai jogar quarta agora e no fim de semana que vem, sim, ser o próximo agora, o outro depois do Carnaval. Então, assim, complicado. Exatamente. Então, assim, a gente tem que olhar para o calendário dos nossos rivais aí direto para entender como é que vai ser e a gente tem que fazer o nosso. Se a cada 3 jogos a gente pegar aí 2 vitórias e uma derrota, talvez a gente ainda esteja nesse balaio. O negócio que é entender o entorno. Agora, não dá para a gente ter uma vitória, um empate, uma derrota. 2 derrotas, uma vitória, 2 empates. Aí quebra, aí quebra. A gente precisa de uma sequência positiva na liga, né, para tentar estar ali dentro dos 4 primeiros colocados. É, vai ser uma reta final bem intensa, essa é a verdade, cara. Vai ser uma reta final bem intensa e torcer para que dê certo, mas voltando, eu iria com tudo nas Copas, sim. Ô, Rodrigão, só uma dúvida que eu fiquei boiando nessa parte. Então, para você, abre mão da vaga na Champions e focar na Copa? Nas Copas? Cara, eu abriria. Assim, abriria não de, vamos largar, mas, cara, se tiver que botar todo mundo para jogar na Copa, eu boto. E vai com o que tem de melhor para a liga e ver o que dá. Ah, meu Deus, perdemos dinheiro da Champions. Vamos jogar a Europa League, não sei o quê. Bem feito, pô. O planejamento foi péssimo com relação ao elenco do início da temporada. Fazer o quê? Entendi. Não tem o que fazer, né? É aquilo, não se mapeou todos os setores, os principais Não é setores. justificável, mas é o que tem. É o que tem, exato. Então, vamos para cima, pô. E pra mim, é, eu nem comparo com aquele momento do Klopp, porque o Klopp nunca teve um pacote desses aí de presentes dado pela FSG. Ele nunca teve à sua disposição
o cartão já com limite lá no alto. Mas essa situação do slot, ela complica para ele próprio. Eu acho que lá atrás, se ele tivesse tomado algumas decisões, e no começo da temporada, de assim, você percebe que uns 5, 6 rodadas, a mudança que você quer lá na frente não vai dar muito certo, volta para trás. Porque o time estava ganhando e o time não estava jogando bem, mas os pontos vinham. E essa questão dos reforços, ela foi muito mal gerida, muito mal gerida. Eu sempre vou criticar quando você contrata somente jovens. Acho que você buscar o Leone com 18 anos e agora o Jaquet com a mesma idade é muito complicado. Porque por mais, pô, pode ser um novo Maldini, cara. É 18 anos, você precisa de alguém pra jogar. E só pra zaga que a gente não teve esse feeling de buscar esse cara pra chegar e jogar. Talvez até tivemos, vai, com o lance do Guerri, mas não deu certo com o Palace no primeiro momento, poderia ter tentado num segundo. Pra gente fechar aqui esse episódio de derrota e de autópsia do que foi esse jogo, é, temos agora Brighton no meio de semana, então você já pode esperar um DL para esse jogo. Brighton não, Sunderland. Você já pode esperar um DL sobre Premier League nessa quarta-feira, porque senhor Daniel Abílio, direto de Liverpool, vai trazer tudo dessa partida. São dois jogos aí, competições distintas. Eu começo contigo, Nick, para a gente fechar a conta e passar a régua do que foi hoje. Sunderland, confronto direto, e Brighton, que quando quer vira pedra no sapato do Liverpool, sobretudo em confrontos que são chave. Qual que é a expectativa para esses dois jogos? Um sem Szoboszlai e outro nós vamos até confirmar. Mas com o time que tá previsível no sentido de você saber quem que são os 11 que entra e saber que quem tá no banco não tem a mesma pegada de quem tá ali na linha para resolver o jogo. Qual que é a expectativa dos dois jogos para você, Nick? Pra mim, o jogo que for alternado perde. E o que for titular, se for titular contra o Sunderland, empata. Se for titular contra o Brighton, ganha. E assim, todos os jogos tendo vários gols. Eu coloco o Sunderland 2-2, eu coloco o Brighton ganha vencendo por 3-1, ou empatando, ou e estragando mais o calendário com empate, porque se empatar vai cansar mais ainda o elenco. Então, assim, cenário horrível. Pra mim, empata com o Sunderland e ganha do Brighton. Eu acho que é mais certeiro isso. As 2-2 contra o Sunderland, 3-1 contra o Brighton, acho que tá justo. Acho que é uma boa mescla de resultados. E pra mim é que fica mais difícil, porque se empata com o Sunderland, o gap abre mais ainda se o Chelsea United e o Aston Villa vencerem. Vou até conferir contra quem enfrentam. O United pega o West Ham, né? O United pega o West Ham lá no London Stadium, fora de casa. Vai ter um pouco mais difícil, mas, né? Se o momento continuar, tudo para vencer. E o Chelsea enfrenta o Leeds fora de casa. Dentro de casa, quer dizer, o Chelsea tem uma pedreira. O Leeds vem de um momento bom, vem do momento de sair da zona de rebaixamento, de se livrar da situação da tabela e tudo mais. Já está é, é, a mais de. Não, tá bem confortável referente à tabela, tá 3 pontos do Nottingham Forest. Então, assim, é um momento bom do Leeds. O United pega o West Ham, que tá ali naquele surto de briga pela zona de rebaixamento. Então, se o United e o Chelsea fizer a parte deles e o Liverpool manter o resultado que eu planejei, aí o Rodrigo vai vir, aí o DL do Pizzi vai ser de tristeza e o final e a gravação de domingo do Rodrigo vai ter pra falar que ele avisou. E aí, Rodrigo? Duas vitórias? Você crava aqui duas vitórias? Ou você acha que agora vai ser. Todo jogo são 90 minutos dos torcedores ali acendendo velas, juntando as mãos e rezando, porque não tem Soboslai para nos salvar, né? Agora são jogos que. Ou o senhor Ekitike e Virtus ali, que a galera já tava trazendo ali, Gerrard e Torres, chamam para si essa responsabilidade, ou então cada jogo vai ser uma emoção, é isso? Cara, cada jogo é uma emoção, tem sido assim já há um tempo, já não tem jeito, não dá para cravar muita coisa não. Até quando se parece é, uma
vitória tranquila, a gente sempre fica um pouco em pé atrás. Foi assim até com relação à goleada contra o Qarabag, né? Era, se necessário, fazer isso, mas cravar com o momento do time é complicado. Então, torcer aí para que dê certo, que o Ancelotti tire um coelho da cartola aí para essa lateral direita, que ele monte um time minimamente decente e a gente consiga as vitórias. Mas, principalmente o jogo contra o Sunderland, eu vejo uma dificuldade bem grande. Eu vou dizer para vocês que a minha impressão é que eu acredito muito que a gente vá fazer um bom jogo pela Copa, mas contra o Sunderland eu acho que vai ter um Deus nos acuda. Acredito aí que. Não acredito em derrota nesses dois jogos, mas eu acho que um deles a gente empata, não sei qual. Eu espero que seja na Copa, porque aí você vai para os pênaltis, ganha nos pênaltis, avança e segue o jogo. Mas a nossa vida vai ser dura os próximos 3 episódios desse podcast prometem, porque sem Soboslai para nos salvar. Vamos ver quem vai ser o herói desse time. Ô, Nick, avisa a galera que meio de semana tem DL e no final de semana voltamos para montar aqui um episódio para na segunda-feira ser a companhia do dia a dia da galera que nos ouve. É isso, galera. Então, não é o episódio que a gente queria estar gravando dessa forma. Muito estressante, muito assim. É uma gravação praticamente pós-jogo, bastante desgastante para ser transparente com vocês. Mas, como o Orlando gosta de falar, é por vocês. Então a gente não pode deixar de gravar nunca, de maneira nenhuma. Um salve pra Cris. Ela pediu salve pra mim tem uns dias, eu esqueci de olhar a DM do Instagram. Cris, grande abraço pra você. Um grande beijo, é tudo nosso. Saiba que não é assim que a gente quer todos os episódios, tá? Mas o Liverpool nos força a ser assim de vez em quando. No mais, salve pro Rodrigão e pro Diegão por dividir a mesa comigo. Salve pro Landim e pro Pierce se não puderam estar com a gente. Ouvintes, é por vocês. Eu vejo vocês nos comentários do DL e na gravação do episódio da semana que vem para saber se eu acertei de novo a métrica dos jogos ou não. Que tal os? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada pro meu beijo favorito. E é nóis. Antes de passar aí pro Rodrigo, eu vou deixar um beijo no coração da Cris, que também tá sempre falando comigo. O Liverpool ganha, ela manda mensagem, o Liverpool perde, ela fala, não é possível. Cris, beijo no seu coração. Estamos todos aí preocupados com o que vai ser essa temporada. Um beijo no coração do Otton, que gravou essa semana um episódio. Ele, depois que gravou conosco aqui, todo tímido no podcast, ele agora tá em um lá em Belém, no Pará, falando sobre futebol. O homem sabe muito. Assisti o episódio com a presença dele. Otton, você sabe demais. Orgulho muito grande de tê-lo aqui entre os nossos ouvintes. Um beijo no coração do João Pedro Arraes e de todos os ouvintes que me mandaram felicitações pelo meu aniversário. Agradeço muito vocês aí pela singela lembrança. E estamos aqui mais um ano que seja uma jornada muito boa. Rodrigo, aviso o pessoal: meio de semana é job do Dani e no final de semana estaremos aqui para falar de FA Cup, a competição mais antiga do mundo que o Klopp fez questão de ganhar e que de repente para nós vai ser aquele alento da noite de falar assim, fomos campeões. É isso. Valeu, Nick. Valeu, Diegão. Um salve para nossos queridos ausentes aí, o Randinho, o Danny Boy. Uma boa semana para todos. Um abraço para nossos queridos ouvintes. Obrigado mais uma vez pela moral, pelo compartilhamento, pelas resenhas de sempre, pelo apoio lá nas redes sociais. Tá sempre lá trocando ideia com a gente. E é isso, simbora. Orando por dias melhores para o nosso pulsão da massa. Que a semana seja bem melhor do que foi o jogo de hoje. Forte abraço a todos. Valeu. E eu, Diego, agradeço muito cada play, cada compartilhamento, agradeço muito a audiência de vocês. Tá difícil acreditar que esse Liverpool vai para frente. Tem a Champions League aí. Vamos ver se na Champions a coisa vai. Se de repente pinga uma tacinha europeia aí, vai ser bastante interessante de ver. No mais, agradeço muito cada feedback que vocês deixam pós-episódio. Cada crítica que vocês nos trazem, cada elogio, cada sugestão, isso tudo aqui, como diz o Orlando, é sempre por vocês e para vocês. Eu deixo aqui aqueles meus já conhecidíssimos beijos no coração e fui.